Nacional na Secretaria da Receita Municipal. Especialista em Direito Tributário pelo Instituto de Educação Superior da Paraíba. Especialista em Educação Fiscal e Cidadania pela Escola de Administração Fazendária do Ministério da Fazenda em Brasília, Distrito Federal. Especialista em Capacitação Pedagógica de Líderes pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Com a palavra, a nossa palestrante, Ana Horácio Geraldo. Boa tarde, gente. Boa tarde. É um prazer, né, falar para uma plateia tão diversificada, né? A gente idealizou esse evento já há um tempo, né, Marialvo? Desde novembro que a gente vem se reunindo para tentar agregar vocês aqui nesse ambiente, exatamente para a gente incentivar essa autonomia dos fiscos, porque a gente vê que, de fato, existe uma luta muito grande pela frente, porque a gente tenta fazer o nosso trabalho, mas a gente tem muita dificuldade. Nem sempre nós temos o apoio dos nossos gestores. E, por isso, a importância desse evento, porque foram convidados os prefeitos, os secretários. A gente teve o apoio do presidente do Tribunal de Contas, e ontem, na fala dele, isso foi fundamental, né? Essa questão da auditoria das receitas, né? Das receitas próprias, porque as pessoas ficam, os gestores, eles se preocupam muito com a questão da despesa, mas, muitas vezes, eles estão renunciando receita. E esse é o nosso papel, né? O papel de arrecadar. Como o colega Adenilson falou mesmo, papel difícil. Arrecadar não é fácil. Mas, como eu sou eu tenho uma educação fiscal, né? Eu sou uma idealizadora da educação fiscal, eu acredito que as pessoas precisam ser sensibilizadas para a importância do tributo. E, quando a gente for sensibilizado para a importância do tributo, todo esse discurso que a gente escuta dos políticos dizendo que fez, e fez, e fez, na verdade, fez porque era obrigação de fazer mesmo, né? Mas o cidadão precisa entender que ele paga. E que é importante pagar, porque tudo tem um custo. Então, esse evento, de fato, é um evento que como o colega José Mário falou, é o pontapé para a gente se unir e tentar fortalecer a nossa categoria. Acima de tudo, a categoria de auditores fiscais, que muitos municípios não têm essa carreira, né? Então, é importante que a gente se sinta fortalecido nessa nossa luta. Então, vamos tentar buscar o que é que a gente pode fazer para melhorar. E, a partir daqui, mais uma vez, reforçando o que os colegas já falaram, nós estamos criando o Fórum Permanente de Administradores Tributários, de Administração Tributária da Paraíba, exatamente para a gente unir esforços para que a gente possa nos fortalecer como administradores tributários. Até porque nós somos servidores públicos e temos o papel, não é, de manter uma sociedade, contribuir para uma sociedade mais livre, mais justa e mais solidária. E esse é o nosso papel, né? Foi um prazer muito grande poder encontrar colegas tão assim envolvidos com isso, com esse papel de um servidor público fazendo exatamente o que é devido. Pessoas são éticas na comissão e a gente encontra sempre colegas, pessoas querendo fazer o melhor. Então, gente, sem mais delongas, vamos iniciar. O Simples Nacional de Simples não tem nada, né? A gente, quando começa a estudar, a gente vê que, de fato, é muito complexo. E a gente começou com o Simples Nacional. A gente tem 10 anos de Simples Nacional. O Simples Nacional está fazendo 10 anos agora. Em julho de 2007, iniciou o Simples. E, quando o Simples Nacional começou,
a gente ficava discutindo, esse negócio não vai dar certo não vai pegar, e começou todo mundo criticando, enfim. Mas a gente passou a perceber que o Simples é uma realidade. E a gente não pode fechar os olhos para essa realidade. Tá? Só fazendo um resumo, Silas já falou muito do que eu ia falar. E, assim, eu fiquei pensando, o que falar? São tantas coisas, né? Coloquei algumas coisas na apresentação que vocês podem se utilizar depois, se não der tempo da gente ver tudo. Tá? Vou passar bem rápido algumas coisas, porque ele já falou. Então, as características: regime especial unificado de arrecadação, gestão compartilhada, ele já falou. A gente tem representante dos municípios, lá no comitê gestor, né? Das capitais, representante das capitais pela Abrasf e representante da CNM pela Confederação Nacional de Municípios. Ele não é opcional para os entes federados, como o Silas bem colocou, é opcional para as empresas, porque ele é um regime de arrecadação diferenciado. Tem um benefício para a empresa que vai escolher se aquilo vale a pena ou não para ele. Mas para os entes federados, não, como o Silas bem já colocou. Se eu tenho no território do meu município uma empresa que optou pelo Simples, ela vai pagar o ISS no Simples. E o valor vem automaticamente para a conta daquele município. Okay? O portal do Simples é o ambiente onde a gente tem as informações, onde as informações são compartilhadas entre os entes federados. Tá? A União, os estados e os municípios. Então, esse portal, como o Silas bem colocou, não é da Receita Federal. Algumas pessoas acham que o Simples é da Receita, que o portal é da Receita. O portal está hospedado no site da Receita. E tem algumas facilidades para a Receita, porque ali já tem uma interação direta com o cadastro da Receita. Então, se o contribuinte vai fazer a opção como empresa início de atividade, e para ela ser empresa início de atividade tem que ter 180 dias do CNPJ, quando ela vai fazer a opção, automaticamente a Receita já checa se o CNPJ dela tem 180 dias. Mas as informações que os municípios precisam observar e os estados precisam ser observados nos seus cadastros. E você tem que colocar essa informação lá. Porque no portal não tem a informação do seu município. Você tem que colocar essa informação, você tem que dar essa informação. Ok? Então, lá já está compartilhar, as informações são compartilhadas. Uma vez que eu vedo a entrada de uma empresa ao Simples, aquilo ali vai ser observado por todos os entes federados. Ok? Certificação digital. Para você acessar esse portal na área restrita, existe uma área restrita para os entes federados. Você só acessa com certificação digital. Ok? Gente, aí, apenas uma vez, em 2017. Então, a gente tem aí Pernambuco com 185 municípios, 30 municípios têm acesso. Veja que a quantidade é muito pequena, com 10 anos de Simples Nacional. Não é um ano de Simples Nacional, são 10 anos de Simples Nacional. Então, isso é muito preocupante. E, assim, eu acho que o comitê gestor sempre fazia uns seminários nacionais. Daqueles seminários que a gente participou, o último foi em 2013, não é, Silas? Esses seminários, eles eram muito interessantes, muito enriquecedores. A gente se transformava em multiplicador desse conhecimento. Quando a gente voltava do seminário, a gente já fez alguns seminários aqui, né, na Paraíba, por conta da participação no seminário nacional. Então, é aquela coisa mesmo, conhecimento não é para ser retido, é para você compartilhar mesmo. Tá? Então, mas a gente percebe que ainda existe um caminho muito longo a ser seguido. E esses números precisam ser considerados. A Paraíba tem 223 municípios, só 9 municípios acessam o portal do Simples, e desses 9, só 5 municípios acessam todos os meses. Então, um número bastante preocupante.
E, por conta disso, eu vou falar um pouquinho sobre o que é que esse certificado permite. Tá? Sem certificado, você não consegue fazer isso aí. Acesso à base de dados, importação e exportação de arquivos, deferimento e indeferimento da opção, inclusão administrativa e judicial, exclusão de ofício, consulta de informações básicas sobre a empresa, cadastramento de fiscalização, lançamento e contencioso administrativo. Sem certificado não se faz isso aí, tá? Para você acessar o portal, você vai nesse endereço, ali no banner Simples Nacional. Esse é o portal do Simples. No portal tem área restrita aos entes federados. Aqui, área restrita aos entes federados. Tá? As empresas, os empresários, né, os contribuintes. Convênios, são os entes federados que têm convênio com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Estatísticas, essas estatísticas são... voltei. Essas estatísticas aqui, ó, é bem interessante, porque você pode ver, como o Silas falou ali, aquele número 2, né? Que você vai ver quanto é que seu município recebe. Tá? Você pode baixar aí, você clicando, você vai ver quanto é que seu município recebe. Tem perguntas e respostas, notícias, agendas. Mas essa parte aqui é mais agenda para os contribuintes. Notícias gerais, os assuntos mais consultados. Bom, essa parte aí é da empresa. Simples serviços. Então, a empresa aí vai fazer a opção, o cálculo e a declaração, parcelamento, restituição. Esse é o ambiente da empresa. Tá? Para a empresa acessar, ela pode acessar por certificação digital ou com usuário senha. Ela cadastra uma senha. Essa parte é do CIMEI também. Vai fazer a opção aí. Agora o CIMEI pode colocar o débito, pagar o carnezinho dele lá no débito automático. Ele pode fazer a opção aí, cálculo, declaração, parcelamento. Então, esse é o ambiente do CIMEI, tá? Esse ambiente aqui é o ambiente dos entes federados, que somos nós. Aí, para você acessar, tem um roteirozinho que vai explicar como você vai acessar os aplicativos. Aí você clica ali, é um PDF, tutorial de acesso aos aplicativos do Simples. Não precisa você ter o certificado para baixar isso aí, tá? Você baixa, salva o manualzinho explicando como você vai acessar os aplicativos. Aí, aqui é o acesso aos entes federados. Aí é uma área restrita, porque tudo que você consulta e os eventos que você pratica aí, eles precisam de segurança. Então, tem que ser com certificado digital, porque aí a responsabilidade é pessoal. Aí, trago novamente os números para mostrar que os que acessam são os que têm certificado. Porque ele vai pedir para a área restrita acesso por certificado. Ok? Você vai botar a sua senha. Quem tem um certificado, né? Tem uma senha. Aí aqui eu vou explicar. Você pode pegar as informações de como você conseguiu o certificado. Na própria página da Receita, no atendimento virtual, informações sobre certificados digitais. Orientações sobre a emissão ECPF. Existe o ECPF e o SNPJ. No Simples Nacional, você tem que trabalhar com o ECPF. Tá? Então, ali você vai pegar as orientações do portal. Ele pode cadastrar-se como novo usuário mestre. Ele pode cadastrar um novo usuário. Ele pode manter o usuário mestre que já existe. E ele ainda pode habilitar o usuário cadastrador. Lá em João Pessoa, quando a gente começou
com o Simples Nacional em 2007 mesmo, a gente adquiriu o certificado. O nosso secretário era Nailton, e ele teve ele disse, não, eu sou o secretário, mas eu acho que quem deve ser o usuário mestre deve ser um colega de vocês da carreira, porque eu sou secretário hoje, mas não vou ser secretário sempre. Tanto que já se passaram, acho que uns 5 secretários depois disso. Tá? E o colega que é o usuário mestre permanece lá até hoje. Então, é importante que o usuário mestre, porque é o titular do FPM, normalmente é o prefeito. Mas o prefeito, quando muda de prefeito, acaba o mandato e muda o prefeito, ele acessa, mas ele pode cadastrar outra pessoa como usuário. Não necessariamente o prefeito não vai trabalhar com isso. Né? Então, o ideal é que ele cadastre um usuário, que normalmente é o secretário, mas também pode ser um colega da carreira, caso tenha a carreira, senão fica essa pessoa mesmo, que depois pode ser alterada. Tá? O importante é que o usuário mestre, ele é um usuário cadastrador. Se o seu município tem várias pessoas que trabalham com Simples e você sente necessidade de colocar mais de um usuário cadastrador, você cadastra um usuário cadastrador. No caso da gente, a gente tem o usuário mestre, 2 usuários cadastradores e os usuários finais, né, que trabalham no dia a dia. Mas, em alguns municípios, o usuário mestre é cadastrador também, e aí cadastra o pessoal. Vocês veem como acham melhor, tá bom? Também ele define, o usuário cadastrador vai definir o perfil, porque aí tem gente que vai só deferir e indeferir opções, vai fazer só consultas. Os auditores fiscais têm um perfil de fiscal para fazer o registro da ação fiscal, o lançamento, fazer o contencioso. Okay? Então, quando você acessa aquela área restrita, aí você encontra isso aí. Quem não está acessando o portal do Simples, nunca viu o que é que está disponível para você, tá? Então, tem serviços disponíveis, depois vocês olham que serviços são, né? Verificação de pendência, agendamento de opção, consulta histórico. Essa consulta histórico daqui é diferente daquela consulta que tem consulta optante lá fora. Naquela consulta optante você vê pouca coisa. Aqui na consulta histórico você vê o histórico da empresa. No Simples tem uma linha do tempo da entrada dela, se ela já saiu, se ela tem alguma sanção, ou seja, não pode retornar durante um determinado período. Enfim, é uma consulta bem mais rica, tá? Que tem uns comunicados, né? De 2008 até 2017. Quando você abre cada um desses aí você vai verificar que tem várias informações. Ó, eu abri o de 2017. São vários comunicados. Esses comunicados aí trazem informações importantíssimas, tá? Por exemplo, lá de cima, ali, o último comunicado é disponibilização da versão 3.1 do Cefisc. Saiu uma nova versão do Cefisc. É o comunicado de 25 de julho de 2017. Okay. Manuais. Também tem todos os manuais aí. Manual de consulta cobrança, consulta parcelamento, utilização do Receita Net BX, enfim. Vários manuais. Roteiros. Também alguns roteiros de como você vai fazer seu trabalho. Roteiro para aplicação de requisição de eventos cadastrais, roteiro do agendamento da opção, layout de arquivos. Isso aí também é importante para o pessoal de TI, né? Porque os arquivos eles são disponibilizados, mas você tem que entender como é que é o layout daquele arquivo para você poder pegar essa informação para alimentar seu sistema tributário. Ok? Então, tem os layouts ali. O Cefisc, que é o sistema de fiscalização, né, unificado, os manuais dele ficam nessa área daí mesmo, do próprio Cefisc. Aqui. Então, o Cefisc ele tem 3 módulos. O registro da ação fiscal, que é onde você vai registrar a ação fiscal, o AINF. AINF significa auto de infração e notificação fiscal,
que é onde você vai trabalhar, né, as competências, verificar, fazer os lançamentos, caso tenha. E o contencioso, onde você vai registrar a ciência do encerramento, caso tenha lançado o crédito tributário, você vai registrar a ciência. Se houver impugnação, você vai registrar o questionamento e a gente ainda não registra o resultado. O resultado a gente manda para o escritório da fiscalização, né, lá em São Paulo, e aí eles registram o resultado. Ok? Também a segunda instância, a gente não registra ainda, porque ainda não estão prontos as funcionalidades todas do Cefisc. O Cefisc só trabalha as competências até dezembro de 2014. Então, 2015, 2016 e 2017 ainda estão fora, já tem notícia, Silas depois pode dar notícia se realmente vai sair ou se vai ser prorrogado novamente. Até o final do ano sai, né? Então, nesse ambiente aqui do Cefisc, quando você clicar em registro da ação fiscal, aí ele vem para essa parte aqui, que é onde você vai ver, onde você vai fazer o registro. A ação fiscal, quando você abrir, vai ter lá como você registrar, tabelas básicas, porque para você trabalhar no Cefisc, você tem que cadastrar todo o setor da administração tributária, por onde passa o processo fiscal, ok? Desde o setor de emissão de ordem de serviço, onde você vai controlar os lançamentos, onde você vai controlar os prazos, o atendimento, tudo tem que ser cadastrado ali. E existe nos manuais eles explicam como você fazer esses cadastros. Cadastrar também as tabelas, né, com prazo de impugnação, porque com os endereços, onde o contribuinte vai registrar a impugnação, porque, como Silas falou, se você lançou o tributo e o contribuinte vai impugnar, ele vai impugnar ao ente federado que lançou. Então, onde é que ele vai registrar essa impugnação? Os endereços. Enfim, você tem que cadastrar tudo ali, certo? Inclusive os prazos também. Lembrando que, assim, a gente também tenta adequar a nossa legislação para facilitar a vida do contribuinte. Por exemplo, a gente tinha prazo de impugnação de 20 dias. Aí a gente alterou para 30, para o contribuinte não ficar aquela coisa. O contribuinte tem 20 dias para uma coisa, 30 dias para outra, enfim. Mas o prazo que você tem, você registra ali. Ok? Qualquer que seja o prazo os seus prazos. Aqui a gente vai mostrar o que a gente faz na Secretaria da Receita de João Pessoa. Tá? Então, lá, a gente tem a coordenação do Simples Nacional, que foi criada desde 2009, quando a gente assumiu a parte de Simples Nacional. Okay? Essa coordenação ela não existe no organograma. São aquelas coisas que a gente vai assumindo, mas que não existe, como o secretário mesmo colocou, né? A gente precisa ainda fazer vários ajustes no nosso organograma. Então, eu tenho uma assessoria e trabalho com essa coordenação. Eu sou a coordenadora, né, do Simples. A gente optou por distribuir as atribuições entre os órgãos da SEREM, que é a Secretaria da Receita Municipal. Porque quando a gente começou a estudar o Simples, a gente viu que era uma realidade que não ia ter retorno. Então, a gente tem que absorver essa realidade. Então, assim como a gente tem o Código Tributário Municipal, e a gente conhece o nosso código, a gente também precisa conhecer a legislação do Simples. A gente, normalmente, uma pessoa estuda mais isso aí e trabalha com treinamentos. E a gente está sempre disponível para que as pessoas, que a gente possa compartilhar esse conhecimento, né? Mas a gente vê que os nossos colegas, eles têm um empenho muito grande em aprender. A gente trabalha também muito com treinamento. Ok? Então, a gente distribuiu diretoria de tributação, e aí a gente vai ver tributação, arrecadação, fiscalização,
o contencioso, que a gente tem a Coordenadoria de Julgamento de Processos de Primeira Instância, Conselho de Recursos Fiscais e a Unidade de Informática. São os setores que estão envolvidos com o Simples, tá? Então, o que é que a coordenação faz? A coordenação tem que conhecer a legislação do Simples e suas alterações. Então, a gente está sempre se atualizando com isso aí, para que a gente possa repassar para os colegas. Mapear processos e propor otimização de rotinas e procedimentos. Então, como é que a gente vai melhorar aquilo ali? Distribuir responsabilidades entre as diretorias. Habilitar usuários para acessar o portal do Simples. Definir os perfis, né? Acompanhar a execução de tarefas. Participar de seminários, cursos e treinamentos. Isso aí é fundamental que a gente participe desses eventos e, uma vez participando, que a gente socialize a informação, tá? Porque se a gente não socializar o conhecimento, aquilo vai ficar apenas para uma pessoa. Então, a gente sempre, no início, eu lembro que a gente promoveu os encontros de atualização fiscal. E aí, mensalmente, a gente tinha esses encontros, uma vez por mês, no início do Simples, para a gente dividir o tema, porque o tema são muitas faces. O Simples Nacional tem muitas faces, e aí, se você senta para ter um treinamento 1 dia, 2 dias, é muito cansativo. O tema é cansativo mesmo. Então, a gente fazia encontros mensais. Nesses encontros, a gente pegava uma manhã e ia dividindo os assuntos lentamente, né? Então, conhecimento, informações, dados, a gente vai compartilhando. A gente tem um grupo, lá na nossa secretaria, o grupo de auditores, de e-mail, e sempre que a gente recebe as informações, a gente repassa. E as pessoas que já participaram do seminário, normalmente são cadastradas, tem um e-mail que o pessoal sempre fica mandando informações, tá? Novidades. Mas você também pode acompanhar ali, né? As notícias, os comunicados. Então, outra coisa que a coordenação também faz é promover a qualificação profissional. Não é? Esses treinamentos, a gente dá treinamento, a gente dá curso do Cefis, que a gente fez um curso. Inclusive, a gente emitiu certificado para o pessoal, porque a gente tem um plano de carreira que tem um incentivo a partir de pontuação de cursos, né? Então, a gente emitiu certificado para o pessoal. A gente treinou, acho que 33 fiscais no Cefisc e fez também um treinamento ao longo, a gente fez um treinamento de 24 horas, 26 horas, mas distribuído em 3 horas. Cada encontro era de 3 horas por semana, para evitar também que você fique com muita informação e não consiga aplicar aquilo ali. E o treinamento do Cefisc, ele é um treinamento bem... Alô? É um treinamento bem básico, assim, bem prático, com cenários que você vai trabalhando. Então, quem já fez o curso sabe como é, né? São cenários, realidades que você pode encontrar na fiscalização, tá? Na diretoria de tributação, né, o colega Paulo Freire, que está à frente dessa diretoria, é a diretoria onde está o cadastro. Então, lá o pessoal trabalha com atualização cadastral. Então, trabalha atualizando, baixando os arquivos, exportando arquivos de dados e carregando os sistemas. A gente tem um sistema tributário, tem um sistema de nota fiscal eletrônica e declaração de serviço. Então, a gente tem toda a informação do contribuinte, a data efeito da opção, se ele saiu, a data efeito da exclusão, enfim. Eles também fazem o deferimento e indeferimento da opção, né? E esse deferimento e indeferimento é com base nas pendências cadastrais e fiscais, né? Ou fiscal, tá? Então, se ele não tiver inscrição no município, isso aí é uma coisa importante que você precisa fazer. Porque se as empresas do seu município, estabelecidas no seu município, elas vão optando pelo Simples Nacional, e elas não estão sequer no seu cadastro, você não tem controle delas, certo? Então,
é uma forma de você melhorar o seu cadastro. E também arrecadar taxa. Porque normalmente os municípios cobram uma taxa, né, de alvará, de funcionamento. Então, quando a gente passou a fazer esse trabalho de verificação de pendência cadastral, a arrecadação da taxa aumentou, porque para ele se inscrever no nosso cadastro, ter o alvará ou a inscrição no cadastro, ele tem que pagar uma taxa. Então, é uma forma também de aumentar a arrecadação. Tá? Então, a gente verifica a pendência cadastral e fiscal para as empresas já em atividade, que são as empresas antigas, empresas com o CNPJ que tem mais de 180 dias. Essa rotina é anual, porque eles fazem a opção em janeiro. Então, começa o agendamento em novembro e dezembro. Em outubro, a gente tem que mandar o arquivo para que esses agendamentos, ele já perceba qual é a pendência que ele tem para ele regularizar. E durante o mês de agosto, ele vai fazer a opção. Para as empresas início de atividade, você tem que fazer esse trabalho a cada 10 dias. Até o dia 5, você vai informar as empresas que fizeram a opção do dia 20 ao dia 31 do mês anterior. Até o dia 15, do dia 1 ao dia 9 do próprio mês. E até o dia 25, do dia 10 ao dia 19 do mês, do mesmo mês. Então, só um exemplo. Normalmente, o número de empresas que a gente percebe que vai abrindo em João Pessoa e vai fazendo opção é uma média de 40 empresas a cada 10 dias. Elas vão abrindo e fazendo opção pelo Simples. Então, é um volume muito grande. E se você não faz esse trabalho aí no seu município, as empresas vão abrindo, iniciando, fazem a opção pelo Simples e você deixa elas passarem sem sequer estar formalizada, porque elas para fazer a opção, elas precisam do CNPJ. Lá, elas dizem, ela precisa informar a data do deferimento da última inscrição. Aí ela inventa um número, eles inventam um número, tá? Uma data lá. Tanto que os contadores, eles saem, chegam lá e se ele botar a data do deferimento da última inscrição com mais de 30 dias, aí vem uma informação. Você não pode optar como empresa início de atividade. Aí ele vai inventar uma data lá que deixa passar. Se você não está fazendo esses controles, as empresas estão passando sem... eu preciso correr, né? Que o meu tempo está... a diretoria de tributação ainda faz análise do pedido de reconsideração de vedação da opção. Quando a gente veda a opção, então o contribuinte entra com esse pedido de reconsideração e a própria diretoria analisa. Tá? Ele, uma vez analisando e vendo que o contribuinte tinha razão, aí ele libera a pendência. Ele também inclui de ofício ou exclui de ofício. Isso aí é o registro que ele faz, o registro da inclusão e da exclusão, lá no portal do Simples Nacional. A inclusão, tanto a inclusão como a exclusão pode ser administrativa, que é aquele processo que a gente analisou administrativamente, mas pode ser judicial. Você pode receber uma ordem do juiz dizendo, inclua. Aí você tem que incluir, tá bom? Rotina de exclusão por pendência cadastral. Essa a gente ainda não começou a fazer, certo? É uma rotina que a gente está se organizando para fazer esse ano. Rotina de desenquadramento do MEI também, a gente ainda não faz essa rotina. Que é aquele MEI que você percebe, ele emitiu um volume de nota que ultrapassou o limite. Aí você pode fazer um levantamento lá do número de notas que ele está emitindo, os valores, né, o faturamento de notas, e aí você já desenquadra. Okay? Por isso que é importante a gente, porque tem alguns municípios que impedem que o MEI tire a nota, né, e fica, às vezes, pedindo para o MEI pagar novamente o imposto. O MEI não... Ele está obrigado a emitir nota fiscal para a pessoa jurídica, está desobrigado de pessoa física, mas ele não tem que pagar. Aí você manda ele tirar a nota avulsa para ter que pagar o ISS. Não, ele já paga um valor fixo de ISS. Não é para cobrar novamente. Certo, gente? E você traz ele para o seu sistema para você controlar o volume de nota que ele está emitindo e poder fazer esse desenquadramento. Aí a diretoria de arrecadação... faz a recepção do arquivo DAF 607, como o Silas falou. Então, é aquele
Você vai lá no autoatendimento, setor público do Banco do Brasil, pode ser através do BB Token, que é um certificado, né, que o banco emite, ou então uma chave e senha. Normalmente, tem sempre uma pessoa no município que já tem isso aí, já faz as que são as baixas dos repasses, né? O DAF 607 tem um detalhamento analítico das guias arrecadadas, né, com todas as informações, e a gente faz a conciliação, ele é disponibilizado normalmente com um prazo de 3 dias, está lá disponível. Você também pode pedir o relatório de 3 anos para trás. A gente pega essas informações e coloca no relatório analítico da empresa, porque você precisa saber se quando você vai fiscalizar ou vai fazer algum monitoramento, se aquela empresa está pagando, não é? Os valores no Simples. Então, tem que trazer para o relatório da empresa a competência, o valor que ele pagou. Então, alocar as informações de pagamento no relatório analítico da empresa. A arrecadação também está responsável pela parte de exclusão por débito. Ok? Então, a gente faz essa rotina todo ano. Então, as empresas que são do Simples Nacional não podem ter débito com o município. Nem pode ter débito para entrar, para optar. Então, você veda a entrada, mas uma vez que ela entrou, e ela continua, porque às vezes as empresas fazem o seguinte, fazem um parcelamento para entrar. Aí, depois que entra, não paga mais. Então, a gente tem que fazer esse controle todo ano, a gente gera uma rotina de exclusão por débito. A Receita Federal faz um trabalho também, né, de exclusão por débito, mas a Receita Federal faz o trabalho de exclusão dos débitos no Simples. Mas ele não pode dever nem IPTU, nem TCR, certo? Não pode dever o ISS de quando ele não era Simples. Ele não pode ter débito com o município. Então, a gente gera rotina de exclusão pelos débitos que a Receita não pegou, tá? Então, normalmente, gera relatório, notifica o contribuinte. A partir do ano passado, começou o DTE, que é o Domicílio Tributário Eletrônico, que você pode usar esse ambiente para você notificar o contribuinte. Não é? Porque ali, quando ele acessar para fazer PG10, né, gerar o documento de arrecadação dele, fazer a declaração dele, aí ele vai verificar que tem um comunicado para ele, dizendo, você tem um débito, ou você pode ser excluído por esse débito. Porque a exclusão por débito você não exclui imediatamente. Na verdade, ela é uma exclusão por comunicação da empresa. Agora, se a empresa não comunicar, a gente exclui de ofício. Então, tem que dar um prazo de 30 dias para a empresa se regularizar, assim como também a exclusão por pendência cadastral. E uma vez se regularizando, você não exclui. Mas se a empresa passar dos 30 dias, ela não se regularizar, você exclui. Mas a exclusão por débito só tem efeito a partir do ano seguinte. Então, a empresa pode retornar no ano seguinte. Só que, para ela retornar, ela tem que estar sem pendência nas 3 esferas. União, Estado e município. Por isso que é interessante a gente fazer esse controle. Tá? Isso também dá uma melhorada na arrecadação. Porque aí o pessoal que está com débito vai lá e, pelo menos, faz um parcelamento, reparcela e paga uma parte. Bom, também o pessoal da arrecadação, como a dívida ativa da gente é na secretaria, não é na procuradoria, ela é inscrita, tem um setor de dívida ativa, então ele também controla os créditos tributários lançados na fase de transição, que é a fase fora do CEFISC. Então, os períodos fora do CEFISC, você só lança quando você vai fiscalizar um período que não tem no CEFISC, você só lança o ISS. No caso, município. Tem o pessoal do Estado aqui também só lança o ICMS. Okay? Então, é chamado de créditos lançados na fase de transição. Aí, o nosso município não tem o convênio total com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Esse convênio como o Silas falou, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional vai inscrever os débitos e cobrar. Mas, se o ente federado tiver o convênio, então você cobra só o seu. Então, se a gente tivesse o convênio, a gente cobraria o ISS. Mas a gente não tem esse convênio.
A gente fez agora, assinou o convênio parcial. O que é o convênio parcial? É o convênio que a gente faz apenas para cobrar esse débito que foi lançado na fase de transição. Por quê? Porque para você cobrar todo o ISS do Simples, você tem que baixar os arquivos, tratar esses arquivos de débitos para poder inscrever. E o da fase de transição, não. São valores que você lançou. Então, se você não inscrever, você tem que mandar para a Procuradoria inscrever. Então, o convênio parcial permite que você inscreva aquele que você lançou. Ok? Deixa eu passar aqui, gente. Eu estou com um tempo super apertado, vou correr. A Diretoria de Fiscalização vai planejar, coordenar, orientar e controlar o procedimento fiscal. E também monitorar informações declaradas no PGDAS. Aí a gente, só bem rapidinho, as situações que a gente pode encontrar que o contribuinte pode fazer para não pagar ISS. Ok? A gente até, assim que eu entrei na prefeitura, eu lembro que tinha um processo de impugnação de um auto de infração que o advogado citava o município como fisco-mirim. Né? Ou seja, eles entendem mesmo que o município é mirim mesmo, e, enfim, vamos tirar o ISS, vamos pagar os tributos federais e o ISS a gente não paga. Então, tem vários artifícios ali que ele cria para não pagar. Ele preenche o PGDAS e, quando chega no ISS, ele marca isenção, ou então uma redução de base de cálculo que não foi concedida. A gente, para ter isenção no Simples, tem que ter uma lei específica dando essa isenção. E a gente não tem essa isenção. Então, a gente já pegou vários casos de empresa que marcava isenção e aí o ISS ficava zerado. Gerava todos os tributos federais e o ISS zero. Imunidade, também, uma imunidade que não foi reconhecida. Suspensão da exigibilidade, simulada. A gente pegou o caso que ele ainda botava mais um número de processo judicial inventado. Certo? Benefícios tributários não reconhecidos no Simples. Então, é permitido a redução de base de cálculo da construção civil. Mas aí ele sai reduzindo valores lá que não são permitidos no Simples. Valor fixo não concedido também. Porque às vezes se confunde um pouco o valor fixo do escritório de serviço contábil com o valor fixo que pode ser definido, que é tipo uma estimativa, que o município também ou o Estado pode definir. Mas, para isso, tem umas regras. Faturamento acumulado, o RBT12 tem que ser 360 mil, não pode ter filial, tem lá umas regrinhas, e seria uma estimativa a gente teria que definir isso na nossa lei. Tá? Atividade de locação de bens móveis. Ele chega lá e diz que a atividade dele é locação de bens móveis. A gente encontrou várias empresas que colocavam locação de bens móveis, que a atividade deles não era essa atividade. Tá? Outra coisa, atividade de escritório de serviços contábeis sem recolhimento de ISS por fora. Aí ele chegava lá e marcava que o ISS dele a atividade dele era escritório de serviço contábil, e aí quando ele marca essa atividade, aí não gera ISS para ele pagar, ele tem que procurar o município para pagar o ISS por fora. No nosso município, o valor fixo dos escritórios de serviço contábil ele é opcional. Então, ele vai fazer a opção se ele quer pagar por profissional um valor fixo ou não. Então, muitos não fizeram essa opção e chega no Simples, está lá tudo zerado. Então, ele não está pagando ISS em lugar nenhum. Ok? Imposto retido. Ele marca que o imposto foi retido quando o imposto não foi. Então, a gente cruza também com a declaração de serviço. Imposto devido a outro município. Aí ele diz que o imposto foi devido a outro município. Aí, quando ele chega lá, aí pega um município que nem tem administração tributária, que ninguém nem está monitorando nada, e aí ele chega lá, diz que é devido para o outro município, e quando chega no outro município, ele marca a isenção. E aí, tchau, ninguém vai ver mais isso aí, né? Faturamento declarado a menor, que é o alerta que Silas falou, tá? Aí a recomendação, notificação para retificar a declaração, prazo para regularizar e planejamento das ações fiscais a partir de inconsistências encontradas e não regularizadas. Para isso, a gente entrou nesse consórcio,
de informática na gestão pública. Esse consórcio, ele é um consórcio que tem dos municípios de Santa Catarina, mas que eles já abriram para vários municípios. A Prefeitura de Recife faz parte, Salvador, Porto Alegre. E nós entramos no consórcio também, né? Então, é bem interessante porque os municípios, que até uma ideia que a gente pode sugerir aqui, os municípios se juntaram para desenvolver soluções tecnológicas e eles dividem, rateiam o valor, o custo, e fica bem barato, como o secretário já falou mesmo. O preço fica muito mais barato que você contratar uma pessoa para desenvolver aquela solução. Tá? Então, ali tem o GSIM. Eles desenvolvem vários tipos de sistemas, GNota, GSIM. Aí a gente trabalha com o GSimples, né? Estamos com um probleminha aí no contrato, porque, como o Gilberto disse, né? O pessoal fica... Está claro, mas tem que apagar acender o lampião, né? Então, exigências de coisas que não teria necessidade, porque a gente faz parte do consórcio. Então, para o contrato, enfim. Aí, a gente faz a gestão do Simples. Aqui são os relatórios que eles geram, né? Depois vocês podem olhar aí os tipos de relatórios que eles geram, ok? Aqui também é bem interessante essa ferramenta para fiscalização, que ele disponibiliza aqui o CPF, o nome dos sócios, os sócios da empresa durante os anos que aquela pessoa foi sócio, né? Os documentos PGDAS, o DEFIS, das N, das cobranças, das SENDA, que é o do parcelamento, e os enquadramentos de atividades que ele foi declarando, ok? Também período de opção. Bom, vou correr agora que o povo está... Aí a gente está participando desse alerta 4, e é interessante como, para participar do alerta, você apenas tem que mandar o relatório de notas fiscais de os faturamentos, né? Que o contribuinte emitiu, volume de nota, e cruzando com o que ele declarou. O pessoal da gestão do Simples, do SIGA ali, eles fazem esse cruzamento. Então, a gente está participando. Aí, no caso, os fiscos participantes são a Receita Federal, a Receita Estadual, municípios e capitais. Aqui tem 9 capitais participando, e João Pessoa está entre elas, né? E os municípios não capitais, normalmente, a maioria desses municípios aqui são de Santa Catarina, porque eles têm esse trabalho bem interessante lá. Tá? Aqui, nesse alerta, a gente trabalhou com os anos de 2014 e 2015. Então, de 341 empresas que a gente detectou com diferença, né? Volume de nota emitida, o faturamento declarado no PGDAS, veja que menos que 50% eles declaravam, e uma diferença aí em faturamento para a gente notificar, para que eles façam. Quer dizer, a gente notificar a Receita mesmo notificou através do DTE. E os contribuintes já estão chegando, procurando a Secretaria para fazer as regularizações. Tá? A Coordenadoria de Julgamento de Processos Fiscais, em primeira instância, julga os processos de restituição, de pagamento, impugnação da exclusão, impugnação do lançamento, em primeira instância. Aí tem também o Conselho de Recursos Fiscais, que julga os processos de recurso em segunda instância, e também responde consulta tributária específica do ISS, como Silas falou, né? Em relação ao ISS. A unidade de informática possibilita o controle de informações e dados, importação de arquivos, trata os dados, geração de relatórios e desenvolvimento de soluções tecnológicas para adequar os sistemas, os nossos sistemas, está DS, nota fiscal, as demandas do Simples, porque a gente precisa fazer esses controles aí, tá? Então, gente, é isso aí, muito obrigada. Passou muito bem. Lembrando as perguntas que deverão ser formuladas por escrito e entregue às nossas recepcionistas. Vamos a um intervalo de 30 minutos e voltaremos com os debates. A gente, normalmente, uma pessoa estuda mais isso aí,
e trabalha com treinamentos. E a gente está sempre disponível para que as pessoas, que a gente possa compartilhar esse conhecimento, né? Mas a gente vê que os nossos colegas, eles têm um empenho muito grande em aprender. A gente trabalha também muito com treinamento, ok? Então, a gente distribuiu diretoria de tributação, e aí a gente vai ver tributação, arrecadação, fiscalização, o contencioso, que a gente tem a Coordenadoria de Julgamento de Processos de Primeira Instância, Conselho de Recursos Fiscais e a Unidade de Informática. São os setores que estão envolvidos com o Simples, tá? Então, o que é que a coordenação faz? A coordenação tem que conhecer a legislação do Simples e suas alterações. Então, a gente está sempre se atualizando com isso aí, para que a gente possa repassar para os colegas. Mapear processos e propor otimização de rotinas e procedimentos. Então, como é que a gente vai melhorar aquilo ali? Distribuir responsabilidades entre as diretorias. Habilitar usuários para acessar o portal do Simples. Definir os perfis, né? Acompanhar a execução de tarefas. Participar de seminários, cursos e treinamentos. Isso aí é fundamental, que a gente participe desses eventos e, uma vez participando, que a gente socialize a informação, tá? Porque se a gente não socializar o conhecimento, aquilo vai ficar apenas para uma pessoa. Então, a gente sempre, no início, eu lembro que a gente promoveu os encontros de atualização fiscal. E aí, mensalmente, a gente tinha esses encontros, uma vez por mês, no início do Simples, para a gente dividir o tema, porque o tema são muitas faces. O Simples Nacional tem muitas faces, e aí, se você senta para ter um treinamento 1 dia, 2 dias, é muito cansativo. O tema é cansativo mesmo. Então, a gente fazia encontros mensais. Nesses encontros, a gente pegava uma manhã e ia dividindo os assuntos lentamente, né? Então, conhecimento, informações, dados, a gente vai compartilhando. A gente tem um grupo, lá na nossa secretaria, o grupo de auditores, de e-mail, e sempre que a gente recebe as informações, a gente repassa. E as pessoas que já participaram do seminário, normalmente são cadastradas, tem um e-mail que o pessoal sempre fica mandando informações, tá? Novidades. Mas você também pode acompanhar ali, né? As notícias, os comunicados. Então, outra coisa que a coordenação também faz é promover a qualificação profissional. Não é? Esses treinamentos, a gente dá treinamento, a gente dá curso do Cefis, que a gente fez um curso. Inclusive, a gente emitiu certificado para o pessoal, porque a gente tem um plano de carreira que tem um incentivo a partir de pontuação de cursos, né? Então, a gente emitiu certificado para o pessoal. A gente treinou, acho que 33 fiscais no Cefisc e fez também um treinamento ao longo, a gente fez um treinamento de 24 horas, 26 horas, mas distribuído em 3 horas. Cada encontro era de 3 horas por semana, para evitar também que você fique com muita informação e não consiga aplicar aquilo ali. E o treinamento do Cefisc, ele é um treinamento bem... Alô? É um treinamento bem básico, assim, bem prático, com cenários que você vai trabalhando. Então, quem já fez o curso sabe como é, né? São cenários, realidades que você pode encontrar na fiscalização, tá? Na diretoria de tributação, né, o colega Paulo Freire, que está à frente dessa diretoria, é a diretoria onde está o cadastro. Então, lá o pessoal trabalha com a atualização cadastral. Então, trabalha atualizando, baixando os arquivos, importando, exportando arquivos de dados e carregando os sistemas. A gente tem um sistema tributário, tem um sistema de nota fiscal eletrônica e declaração de serviço. Então, a gente tem toda a informação do contribuinte, a data efeito da opção, se ele saiu, a data efeito da exclusão, enfim. Eles também fazem o deferimento e indeferimento da opção, não é?
E esse deferimento e indeferimento é com base nas pendências cadastrais e fiscais, né? Ou fiscal, tá? Então, se ele não tiver inscrição no município, isso aí é uma coisa importante que você precisa fazer. Porque se as empresas do seu município, estabelecidas no seu município, elas vão optando pelo Simples Nacional, e elas não estão sequer no seu cadastro, você não tem controle delas, certo? Então, é uma forma de você melhorar o seu cadastro. E também arrecadar taxa. Porque normalmente os municípios cobram uma taxa, né, de alvará, de funcionamento. Então, quando a gente passou a fazer esse trabalho de verificação de pendência cadastral, a arrecadação da taxa aumentou. Porque para ele se inscrever no nosso cadastro, ter o alvará ou a inscrição no cadastro, ele tem que pagar uma taxa. Então, é uma forma também de aumentar a arrecadação. Tá? Então, a gente verifica a pendência cadastral e fiscal para as empresas já em atividade, que são as empresas antigas, empresas com CNPJ que tem mais de 180 dias. Essa rotina é anual, porque eles fazem a opção em janeiro. Então, começa o agendamento em novembro e dezembro. Em outubro, a gente tem que mandar o arquivo para que esses agendamentos, ele já perceba qual é a pendência que ele tem para ele regularizar. E durante o mês de agosto, ele vai fazer a opção. Para as empresas início de atividade, você tem que fazer esse trabalho a cada 10 dias. Até o dia 5, você vai informar as empresas que fizeram a opção do dia 20 ao dia 31 do mês anterior. Até o dia 15, do dia 1 ao dia 9 do próprio mês. E até o dia 25, do dia 10 ao dia 19 do mês, do mesmo mês. Então, só um exemplo. Normalmente, o número de empresas que a gente percebe que vai abrindo em João Pessoa e vai fazendo opção é uma média de 40 empresas a cada 10 dias. Elas vão abrindo e fazendo opção pelo Simples. Então, é um volume muito grande. E se você não faz esse trabalho aí no seu município, as empresas vão abrindo, iniciando, fazem a opção pelo Simples e você deixa elas passarem sem sequer estar formalizada, porque elas para fazer a opção, elas precisam do CNPJ. Lá, elas dizem, ela precisa informar a data do deferimento da última inscrição. Aí ela inventa um número, eles inventam um número, tá? Uma data lá. Tanto que os contadores, eles saem, chegam lá e se ele botar a data do deferimento da última inscrição com mais de 30 dias, aí vem uma informação. Você não pode optar como empresa início de atividade. Aí ele vai e inventa uma data lá que deixa passar. Se você não está fazendo esses controles, as empresas estão passando sem... eu preciso correr, né? Que o meu tempo está... a diretoria de tributação ainda faz análise do pedido de reconsideração de vedação da opção. Quando a gente veda a opção, então o contribuinte entra com esse pedido de reconsideração e a própria diretoria analisa. Tá? Ele, uma vez analisando e vendo que o contribuinte tinha razão, aí ele libera a pendência. Ele também inclui de ofício ou exclui de ofício. Isso aí é o registro que ele faz, o registro da inclusão e da exclusão, lá no portal do Simples Nacional. A inclusão, tanto a inclusão como a exclusão, pode ser administrativa, que é aquele processo que a gente analisou administrativamente, mas pode ser judicial. Você pode receber uma ordem do juiz dizendo, inclua. Aí você tem que incluir, tá bom? Rotina de exclusão por pendência cadastral. Essa a gente ainda não começou a fazer, certo? É uma rotina que a gente está se organizando para fazer esse ano. Rotina de desenquadramento do MEI também, a gente ainda não faz essa rotina. Que é aquele MEI que você percebe, ele emitiu um volume de nota que ultrapassou o limite. Aí você pode fazer um levantamento lá do número de notas que ele está emitindo, os valores, né, o faturamento de notas, e aí você já desenquadra. Okay? Por isso que é importante a gente, porque tem alguns municípios que impedem que o MEI tire a nota, né, e fica, às vezes, pedindo para o MEI pagar novamente o imposto. O MEI não... Ele está obrigado a emitir nota fiscal para a pessoa jurídica,
está desobrigado de pessoa física, mas ele não tem que pagar. Aí você manda ele tirar a nota avulsa para ter que pagar o ISS. Não, ele já paga um valor fixo de ISS. Não é para cobrar novamente. Certo, gente? E você traz ele para o seu sistema para você controlar o volume de nota que ele está emitindo e poder fazer esse desenquadramento. Aí a diretoria de arrecadação faz a recepção do arquivo DAF 607, como o Silas falou. Então, é você vai lá no autoatendimento, setor público do Banco do Brasil, pode ser através do BB Token, que é um certificado, né, que o banco emite, ou então uma chave e senha. Normalmente, tem sempre uma pessoa no município que já tem isso aí, já faz que são as baixas dos repasses, né? O DAF 607 tem um detalhamento analítico das guias arrecadadas, né, com todas as informações, e a gente faz a conciliação, ele é disponibilizado normalmente com um prazo de 3 dias, está lá disponível. Você também pode pedir o relatório de 3 anos para trás. A gente pega essas informações e coloca no relatório analítico da empresa, porque você precisa saber se quando você vai fiscalizar ou vai fazer algum monitoramento, se aquela empresa está pagando, não é? Os valores no Simples. Então, tem que trazer para o relatório da empresa a competência, o valor que ele pagou. Então, alocar as informações de pagamento no relatório analítico da empresa. A arrecadação também está responsável pela parte de exclusão por débito. Ok? Então, a gente faz essa rotina todo ano. Então, as empresas que são do Simples Nacional não podem ter débito com o município. Nem pode ter débito para entrar, para optar. Então, você veda a entrada, mas uma vez que ela entrou, e ela continua, porque às vezes as empresas fazem o seguinte, fazem um parcelamento para entrar. Aí, depois que entra, não paga mais. Então, a gente tem que fazer esse controle. Todo ano, a gente gera uma rotina de exclusão por débito. A Receita Federal faz um trabalho também, né, de exclusão por débito, mas a Receita Federal faz o trabalho de exclusão dos débitos no Simples. Mas ele não pode dever nem IPTU, nem TCR, certo? Não pode dever o ISS de quando ele não era Simples. Ele não pode ter débito com o município. Então, a gente gera rotina de exclusão pelos débitos que a Receita não pegou, tá? Então, normalmente, gera relatório, notifica o contribuinte. A partir do ano passado, começou o DTE, que é o Domicílio Tributário Eletrônico, que você pode usar esse ambiente para você notificar o contribuinte. Não é? Porque ali, quando ele acessar para fazer PG10, né, gerar o documento de arrecadação dele, fazer a declaração dele, aí ele vai verificar que tem um comunicado para ele, dizendo, você tem um débito, ou você pode ser excluído por esse débito. Porque a exclusão por débito você não exclui imediatamente. Na verdade, ela é uma exclusão por comunicação da empresa. Agora, se a empresa não comunicar, a gente exclui de ofício. Então, tem que dar um prazo de 30 dias para a empresa se regularizar, assim como também a exclusão por pendência cadastral. E uma vez se regularizando, você não exclui. Mas se a empresa passados os 30 dias, ela não se regularizar, você exclui. Mas a exclusão por débito só tem efeito a partir do ano seguinte. Então, a empresa pode retornar no ano seguinte. Só que, para ela retornar, ela tem que estar sem pendência nas 3 esferas. União, Estado e município. Por isso que é interessante a gente fazer esse controle. Tá? Isso também dá uma melhorada na arrecadação. Porque aí o pessoal que está com débito vai lá e, pelo menos, faz um parcelamento, reparcela e paga uma parte. Bom, também o pessoal da arrecadação, como a dívida ativa da gente é na secretaria, não é na procuradoria, ela é inscrita, tem um setor de dívida ativa, então ele também controla os créditos tributários lançados na fase de transição, que é a fase fora do CEFISC. Então, os períodos fora do CEFISC, você só lança quando você vai fiscalizar um período que não tem no CEFISC, você só lança o ISS. No caso, município. Tem o pessoal do Estado aqui também só lança o ICMS. Okay? Então, é chamado de créditos lançados na fase de transição. Aí,
o nosso município não tem o convênio total com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Esse convênio como Silas falou, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional vai inscrever os débitos e cobrar. Mas, se o ente federado tiver o convênio, então você cobra só o seu. Então, se a gente tivesse o convênio, a gente cobraria o ISS. Mas a gente não tem esse convênio. A gente fez agora, assinou o convênio parcial. O que é o convênio parcial? É o convênio que a gente faz apenas para cobrar esse débito que foi lançado na fase de transição. Por quê? Porque para você cobrar todo o ISS do Simples, você tem que baixar os arquivos, tratar esses arquivos de débitos para poder inscrever. E o da fase de transição, não. São valores que você lançou. Então, se você não inscrever, você tem que mandar para a Procuradoria inscrever. Então, o convênio parcial permite que você inscreva aquele que você lançou. Ok? Deixa eu passar aqui, gente. Eu estou com o tempo super apertado, vou correr. A Diretoria de Fiscalização vai planejar, coordenar, orientar e controlar o procedimento fiscal. E também monitorar informações declaradas no PGDAS. Aí a gente, só bem rapidinho, as situações que a gente pode encontrar que o contribuinte pode fazer para não pagar ISS. Ok? A gente até, tinha uma época, assim que eu entrei na prefeitura, eu lembro que tinha um processo de impugnação de um auto de infração que o advogado citava o município como fisco-mirim. Né? Ou seja, eles entendem mesmo que o município é mirim mesmo, e, enfim, vamos tirar o ISS, vamos pagar os tributos federais e o ISS a gente não paga. Então, tem vários artifícios ali que ele cria para não pagar. Ele preenche o PGDAS e, quando chega no ISS, ele marca isenção, ou então uma redução de base de cálculo que não foi concedida. A gente, para ter isenção no Simples, tem que ter uma lei específica dando essa isenção. E a gente não tem essa isenção. Então, a gente já pegou vários casos de empresa que marcava isenção e aí o ISS ficava zerado. Gerava todos os tributos federais e o ISS zero. Imunidade, também, uma imunidade que não foi reconhecida. Suspensão da exigibilidade, simulada. A gente pegou o caso que ele ainda botava mais um número de processo judicial inventado. Certo? Benefícios tributários não reconhecidos no Simples. Então, é permitido a redução de base de cálculo da construção civil. Mas aí ele sai reduzindo valores lá que não são permitidos no Simples. Valor fixo não concedido também. Porque às vezes se confunde um pouco o valor fixo do escritório de serviço contábil com o valor fixo que pode ser definido, que é tipo uma estimativa, que o município também ou o Estado pode definir. Mas, para isso, tem umas regras. Faturamento acumulado, o RBT12 tem que ser 360 mil, não pode ter filial, tem lá umas regrinhas, e seria uma estimativa a gente teria que definir isso na nossa lei. Tá? Atividade de locação de bens móveis. Ele chega lá e diz que a atividade dele é locação de bens móveis. A gente encontrou várias empresas que colocavam locação de bens móveis, que a atividade deles não era essa atividade. Tá? Outra coisa, atividade de escritório de serviços contábeis sem recolhimento de ISS por fora. Aí ele chegava lá, marcava que o ISS dele a atividade dele era escritório de serviço contábil, e aí quando ele marca essa atividade, aí não gera ISS para ele pagar, ele tem que procurar o município para pagar o ISS por fora. No nosso município, o valor fixo dos escritórios de serviço contábil ele é opcional. Então, ele vai fazer a opção se ele quer pagar por profissional um valor fixo ou não. Então, muitos não fizeram essa opção e chega no Simples, está lá tudo zerado. Então, ele não está pagando ISS em lugar nenhum. Ok? Imposto retido. Ele marca que o imposto foi retido quando o imposto não foi. Então, a gente cruza também com a declaração de serviço. Imposto devido a outro município. Aí ele diz que o imposto foi devido a outro município. Aí quando ele chega lá, aí pega um município
que nem tem administração tributária, que ninguém nem está monitorando nada, e aí ele chega lá, diz que é devido para o outro município, e quando chega no outro município ele marca a isenção. E aí, tchau, ninguém vai ver mais isso aí, né? Faturamento declarado a menor, que é o alerta que Silas falou, tá? Aí a recomendação, notificação para retificar a declaração, prazo para regularizar e planejamento das ações fiscais a partir de inconsistências encontradas e não regularizadas. Para isso, a gente entrou nesse consórcio de informática na gestão pública. Esse consórcio, ele é um consórcio que tem dos municípios de Santa Catarina, mas que eles já abriram para vários municípios. A Prefeitura de Recife faz parte, Salvador, Porto Alegre. E nós entramos no consórcio também, né? Então, é bem interessante porque os municípios, que até uma ideia que a gente pode sugerir aqui, os municípios se juntaram para desenvolver soluções tecnológicas e eles dividem, rateiam o valor, o custo, e fica bem barato, como o secretário já falou mesmo. O preço fica muito mais barato que você contratar uma pessoa para desenvolver aquela solução. Tá? Então, ali tem o GSIM, eles desenvolvem vários tipos de sistemas, GNota, GSIM, aí a gente trabalha com o GSimples, né? Estamos com um probleminha aí no contrato, porque, como o Gilberto disse, né? O pessoal fica... Está claro, mas tem que apagar acender o lampião, né? Então, exigências de coisas que não teria necessidade, porque a gente faz parte do consórcio. Então, para o contrato, enfim. Aí, a gente faz a gestão do Simples. Aqui são os relatórios que eles geram, né? Depois vocês podem olhar aí os tipos de relatórios que eles geram, ok? Aqui também é bem interessante essa ferramenta para fiscalização, que ele disponibiliza aqui o CPF, o nome dos sócios, os sócios da empresa durante os anos que aquela pessoa foi sócio, né? Os documentos PGDAS, o DEFIS, das N, das cobranças, das sendas, que é o do parcelamento, e os enquadramentos de atividades que ele foi declarando, ok? Também período de opção. Bom, vou correr agora que o povo está... Aí a gente está participando desse alerta 4, e é interessante como, para participar do alerta, você apenas tem que mandar o relatório de notas fiscais de os faturamentos, né? Que o contribuinte emitiu, volume de nota, e cruzando com o que ele declarou. O pessoal da gestão do Simples, do SIGA ali, eles fazem esse cruzamento. Então, a gente está participando. Aí, no caso, os fiscos participantes são a Receita Federal, a Receita Estadual, municípios e capitais, aqui tem 9 capitais participando, e João Pessoa está entre elas, né? E os municípios não capitais, normalmente a maioria desses municípios aqui são de Santa Catarina, porque eles têm esse trabalho bem interessante lá. Tá? Aqui, nesse alerta, a gente trabalhou com os anos de 2014 e 2015. Então, de 341 empresas que a gente detectou com diferença, né? O volume de nota emitida, o faturamento declarado no PGDAS, veja que menos que 50% eles declaravam, e uma diferença aí em faturamento para a gente notificar, para que eles façam. Quer dizer, a gente notificar a Receita mesmo notificou através do DTE. E os contribuintes já estão chegando, procurando a Secretaria para fazer as regularizações. Tá? A Coordenadoria de Julgamento de Processos Fiscais, em primeira instância, julga os processos de restituição, de pagamento, impugnação da exclusão, impugnação do lançamento, em primeira instância. Aí tem também o Conselho de Recursos Fiscais, que julga os processos de recurso em segunda instância, e também responde consulta tributária específica do ISS, como Silas falou, né? Em relação ao ISS. A unidade de informática possibilita o controle de informações e dados, importa
importação de arquivos, trata os dados, geração de relatórios e desenvolvimento de soluções tecnológicas para adequar os sistemas, os nossos sistemas, está, DS, nota fiscal, as demandas do Simples, porque a gente precisa fazer esses controles aí, tá? Então, gente, é isso aí, muito obrigada. Lembrando as perguntas que deverão ser formuladas por escrito e entregue às nossas recepcionistas. Vamos a um intervalo de 30 minutos e voltaremos com os debates. A gente, normalmente, uma pessoa estuda mais isso aí e trabalha com treinamentos e a gente está sempre disponível para que as pessoas, que a gente possa compartilhar esse conhecimento, né? Mas a gente vê que os nossos colegas, eles têm um empenho muito grande em aprender. A gente trabalha também muito com treinamento, ok? Então, a gente distribuiu diretoria de tributação, e aí a gente vai ver tributação, arrecadação, fiscalização, o contencioso, que a gente tem a Coordenadoria de Julgamento de Processos de Primeira Instância, Conselho de Recursos Fiscais e a Unidade de Informática. São os setores que estão envolvidos com o Simples, tá? Então, o que é que a coordenação faz? A coordenação tem que conhecer a legislação do Simples e suas alterações. Então, a gente está sempre se atualizando com isso aí, para que a gente possa repassar para os colegas. Mapear processos e propor otimização de rotinas e procedimentos. Então, como é que a gente vai melhorar aquilo ali? Distribuir responsabilidades entre as diretorias. Habilitar usuários para acessar o portal do Simples. Definir os perfis, né? Acompanhar a execução de tarefas. Participar de seminários, cursos e treinamentos. Isso aí é fundamental que a gente participe desses eventos e, uma vez participando, que a gente socialize a informação, tá? Porque se a gente não socializar o conhecimento, aquilo vai ficar apenas para uma pessoa. Então, a gente sempre, no início, eu lembro que a gente promoveu os encontros de atualização fiscal. E aí, mensalmente, a gente tinha esses encontros, uma vez por mês, no início do Simples, para a gente dividir o tema, porque o tema são muitas faces. O Simples Nacional tem muitas faces, e aí, se você senta para ter um treinamento 1 dia, 2 dias, é muito cansativo. O tema é cansativo mesmo. Então, a gente fazia encontros mensais. Nesses encontros, a gente pegava uma manhã e ia dividindo os assuntos lentamente, né? Então, conhecimento, informações, dados, a gente vai compartilhando. A gente tem um grupo, lá na nossa secretaria, o grupo de auditores, de e-mail, e sempre que a gente recebe as informações, a gente repassa. E as pessoas que já participaram do seminário, normalmente são cadastradas, tem um e-mail que o pessoal sempre fica mandando informações, tá? Novidades. Mas você também pode acompanhar ali, né? As notícias, os comunicados. Então, outra coisa que a coordenação também faz é promover a qualificação profissional. Não é? Esses treinamentos, a gente dá treinamento, a gente dá curso do Cefis, que a gente fez um curso. Inclusive, a gente emitiu certificado para o pessoal, porque a gente tem um plano de carreira que tem um incentivo a partir de pontuação de cursos, né? Então, a gente emitiu certificado para o pessoal. A gente treinou, acho que 33 fiscais no Cefisc e fez também um treinamento ao longo, a gente fez um treinamento de 24 horas, 26 horas, mas distribuído em 3 horas. Cada encontro era de 3 horas por semana, para evitar também que você fique com muita informação e não consiga aplicar aquilo ali. E o treinamento do Cefisc, ele é um treinamento bem... Alô? É um treinamento bem básico, assim, bem prático, com cenários que você vai trabalhando. Então, quem já fez o curso sabe como é, né? São cenários, realidades que você pode encontrar na fiscalização, tá? Na diretoria de tributação, né, o colega Paulo Freire, que está à frente dessa diretoria, é a diretoria onde está o cadastro,
Então, lá o pessoal trabalha com atualização cadastral. Então, trabalha com atualizando, baixando os arquivos, importando, exportando arquivos de dados e carregando os sistemas. A gente tem um sistema tributário, tem um sistema de nota fiscal eletrônica e declaração de serviço. Então, a gente tem toda a informação do contribuinte, a data efeito da opção, se ele saiu, a data efeito da exclusão, enfim. Eles também fazem o deferimento e indeferimento da opção, né? E esse deferimento e indeferimento é com base nas pendências cadastrais e fiscais, né? Ou fiscal, tá? Então, se ele não tiver inscrição no município, isso aí é uma coisa importante que você precisa fazer. Porque se as empresas do seu município, estabelecidas no seu município, elas vão optando pelo Simples Nacional, e elas não estão sequer no seu cadastro, você não tem controle delas, certo? Então, é uma forma de você melhorar o seu cadastro. E também arrecadar taxa. Porque normalmente, os municípios cobram uma taxa, né, de alvará, de funcionamento. Então, quando a gente passou a fazer esse trabalho de verificação de pendência cadastral, a arrecadação da taxa aumentou. Porque, para ele se inscrever no nosso cadastro, ter o alvará ou a inscrição no cadastro, ele tem que pagar uma taxa. Então, é uma forma também de aumentar a arrecadação. Tá? Então, a gente verifica a pendência cadastral e fiscal para as empresas já em atividade, que são as empresas antigas, empresas com CNPJ que tem mais de 180 dias. Essa rotina é anual, porque eles fazem a opção em janeiro. Então, começa o agendamento em novembro e dezembro. Em outubro, a gente tem que mandar o arquivo para que esses agendamentos, ele já perceba qual é a pendência que ele tem para ele regularizar. E durante o mês de agosto, ele vai fazer a opção. Para as empresas início de atividade, você tem que fazer esse trabalho a cada 10 dias. Até o dia 5, você vai informar as empresas que fizeram a opção do dia 20 ao dia 31 do mês anterior. Até o dia 15, do dia 1 ao dia 9 do próprio mês. E até o dia 25, do dia 10 ao dia 19 do mês. Do mesmo mês. Então, só um exemplo. Normalmente, o número de empresas que a gente percebe que vai abrindo em João Pessoa e vai fazendo opção é uma média de 40 empresas a cada 10 dias. Elas vão abrindo e fazendo opção pelo Simples. Então, é um volume muito grande. E se você não faz esse trabalho aí no seu município, as empresas vão abrindo, iniciando, fazem a opção pelo Simples e você deixa elas passarem sem sequer estar formalizada, porque elas para fazer a opção, elas precisam do CNPJ. Lá, elas dizem, ela precisa informar a data do deferimento da última inscrição. Aí ela inventa um número, eles inventam um número, tá? Uma data lá. Tanto que os contadores, eles saem, chegam lá e se ele botar, porque se ele botar a data do deferimento da última inscrição com mais de 30 dias, aí vem uma informação. Você não pode optar como empresa início de atividade. Aí ele vai e inventa uma data lá que deixa passar. Se você não está fazendo esses controles, as empresas estão passando sem... eu preciso correr, né? Que o meu tempo está... a diretoria de tributação ainda faz análise do pedido de reconsideração de vedação da opção. Quando a gente veda a opção, então o contribuinte entra com esse pedido de reconsideração e a própria diretoria analisa. Tá? Ele, uma vez analisando e vendo que o contribuinte tinha razão, aí ele libera a pendência. Ele também inclui de ofício ou exclui de ofício. Isso aí é o registro que ele faz, o registro da inclusão e da exclusão, lá no portal do Simples Nacional. A inclusão, tanto a inclusão como a exclusão pode ser administrativa, que é aquele processo que a gente analisou administrativamente, mas pode ser judicial. Você pode receber uma ordem do juiz dizendo, inclua. Aí você tem que incluir, tá bom? Rotina de exclusão por pendência cadastral. Essa a gente ainda não começou a fazer, certo? É uma rotina que a gente está se organizando para fazer esse ano.
Rotina de desenquadramento do MEI também, a gente ainda não faz essa rotina. Que é aquele MEI que você percebe, ele emitiu um volume de nota que ultrapassou o limite. Aí você pode fazer um levantamento lá do número de notas que ele está emitindo, os valores, né, o faturamento de notas, e aí você já desenquadra. Okay? Por isso que é importante a gente, porque tem alguns municípios que impedem que o MEI tire a nota, né? E fica, às vezes, pedindo para o MEI pagar novamente o imposto. O MEI não, ele está obrigado a emitir nota fiscal para a pessoa jurídica, está desobrigado de pessoa física, mas ele não tem que pagar. Aí você manda ele tirar a nota avulsa para ter que pagar o ISS. Não, ele já paga um valor fixo de ISS. Não é para cobrar novamente. Certo, gente? E você traz ele para o seu sistema para você controlar o volume de nota que ele está emitindo e poder fazer esse desenquadramento. Aí a diretoria de arrecadação faz a recepção do arquivo DAF 607, como o Silas falou. Então, é aquele... você vai lá no autoatendimento, setor público do Banco do Brasil, pode ser através do BB Token, que é um certificado, né, que o banco emite, ou então uma chave senha. Normalmente, tem sempre uma pessoa no município que já tem isso aí, já faz as que são as baixas dos repasses. Né? O DAF 607 tem um detalhamento analítico das guias arrecadadas, né, com todas as informações, e a gente faz a conciliação, ele é disponibilizado normalmente com um prazo de 3 dias, está lá disponível. Você também pode pedir o relatório de 3 anos para trás. A gente pega essas informações e coloca no relatório analítico da empresa, porque você precisa saber se quando você vai fiscalizar ou vai fazer algum monitoramento, se aquela empresa está pagando, né, os valores no Simples. Então, tem que trazer para o relatório da empresa a competência, o valor que ele pagou. Então, alocar as informações de pagamento no relatório analítico da empresa. A arrecadação também está responsável pela parte de exclusão por débito. Ok? Então, a gente faz essa rotina todo ano. Então, as empresas que são do Simples Nacional não podem ter débito com o município. Nem pode ter débito para entrar, para optar. Então, você veda a entrada, mas uma vez que ela entrou, e ela continua, porque às vezes as empresas fazem o seguinte, fazem um parcelamento para entrar. Aí, depois que entra, não paga mais. Então, a gente tem que fazer esse controle. Todo ano, a gente gera uma rotina de exclusão por débito. A Receita Federal faz um trabalho também, né, de exclusão por débito, mas a Receita Federal faz o trabalho de exclusão dos débitos no Simples. Mas ele não pode dever nem IPTU, nem TCR, certo? Não pode dever o ISS de quando ele não era Simples. Ele não pode ter débito com o município. Então, a gente gera rotina de exclusão pelos débitos que a Receita não pegou, tá? Então, normalmente, gera relatório, notifica o contribuinte. A partir do ano passado, começou o DTE, que é o Domicílio Tributário Eletrônico, que você pode usar esse ambiente para você notificar o contribuinte. Não é? Porque ali, quando ele acessar para fazer PG10, né, gerar o documento de arrecadação dele, fazer a declaração dele, aí ele vai verificar que tem um comunicado para ele, dizendo, você tem um débito, ou você pode ser excluído por esse débito. Porque a exclusão por débito você não exclui imediatamente. Na verdade, ela é uma exclusão por comunicação da empresa. Agora, se a empresa não comunicar, a gente exclui de ofício. Então, tem que dar um prazo de 30 dias para a empresa se regularizar, assim como também a exclusão por pendência cadastral. E uma vez se regularizando, você não exclui. Mas se a empresa, passados os 30 dias, ela não se regularizar, você exclui. Mas a exclusão por débito só tem efeito a partir do ano seguinte. Então, a empresa pode retornar no ano seguinte. Só que, para ela retornar, ela tem que estar sem pendência nas 3 esferas. União, Estado e município. Por isso que é interessante a gente fazer esse controle. Tá? Isso também dá uma melhorada na arrecadação. Porque aí o pessoal que está com débito vai lá e, pelo menos, faz um parcelamento, reparcela e paga uma parte. Bom, também o pessoal da arrecadação, como a dívida ativa
da gente é na secretaria, não é na procuradoria, ela é inscrita, tem um setor de dívida ativa, então ele também controla os créditos tributários lançados na fase de transição, que é a fase fora do CEFISC. Então, os períodos fora do CEFISC, você só lança quando você vai fiscalizar um período que não tem no CEFISC, você só lança o ISS. No caso, município. Tem o pessoal do Estado aqui também só lança o ICMS. Okay? Então, é chamado de créditos lançados na fase de transição. Aí, o nosso município não tem o convênio total com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Esse convênio como Silas falou, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional vai inscrever os débitos e cobrar. Mas, se o ente federado tiver o convênio, então você cobra só o seu. Então, se a gente tivesse o convênio, a gente cobraria o ISS. Mas a gente não tem esse convênio. A gente fez agora, assinou o convênio parcial. O que é o convênio parcial? É o convênio que a gente faz apenas para cobrar esse débito que foi lançado na fase de transição. Por quê? Porque para você cobrar todo o ISS do Simples, você tem que baixar os arquivos, tratar esses arquivos de débitos para poder escrever. E o da fase de transição, não. São valores que você lançou. Então, se você não escrever, você tem que mandar para a Procuradoria escrever. Então, o convênio parcial permite que você inscreva aquele que você lançou. Ok? Deixa eu passar aqui. Gente, eu estou com o tempo super apertado, vou correr. A Diretoria de Fiscalização vai planejar, coordenar, orientar e controlar o procedimento fiscal. E também monitorar informações declaradas no PGDAS. Aí a gente, só bem rapidinho, as situações que a gente pode encontrar que o contribuinte pode fazer para não pagar ISS. Ok? A gente até, tinha uma época, assim que eu entrei na prefeitura, eu lembro que tinha um processo de impugnação de um auto de infração que o advogado citava o município como fisco-mirim. Né? Ou seja, eles entendem mesmo que o município é mirim mesmo, e, enfim, vamos tirar o ISS, vamos pagar os tributos federais e o ISS a gente não paga. Então, tem vários artifícios ali que ele cria para não pagar. Ele preenche o PGDAS e, quando chega no ISS, ele marca isenção, ou então uma redução de base de cálculo que não foi concedida. A gente, para ter isenção no Simples, tem que ter uma lei específica dando essa isenção. E a gente não tem essa isenção. Então, a gente já pegou vários casos de empresa que marcava isenção e aí o ISS ficava zerado. Gerava todos os tributos federais e o ISS zero. Imunidade, também, uma imunidade que não foi reconhecida. Suspensão da exigibilidade, simulada. A gente pegou o caso que ele ainda botava mais um número de processo judicial inventado. Certo? Benefícios tributários não reconhecidos no Simples. Então, é permitido a redução de base de cálculo da construção civil. Mas aí ele sai reduzindo valores lá que não são permitidos no Simples. Valor fixo não concedido também. Porque às vezes se confunde um pouco o valor fixo do escritório de serviço contábil com o valor fixo que pode ser definido, que é tipo uma estimativa, que o município também ou o Estado pode definir. Mas, para isso, tem umas regras. Faturamento acumulado, o RBT12 tem que ser 360 mil, não pode ter filial, tem lá umas regrinhas, e seria uma estimativa a gente teria que definir isso na nossa lei. Tá? Atividade de locação de bens móveis. Ele chega lá e diz que a atividade dele é locação de bens móveis. A gente encontrou várias empresas que colocavam locação de bens móveis, que a atividade deles não era essa atividade. Tá? Outra coisa, atividade de escritório de serviços contábeis sem recolhimento de ISS por fora. Aí ele chegava lá e marcava que o ISS dele a atividade dele era escritório de serviço contábil, e aí quando ele marca essa atividade, aí não gera ISS para ele pagar, ele tem que procurar o município para pagar o ISS por fora. No nosso município, o valor fixo dos escritórios de serviço contábil ele é opcional.
Então, ele vai fazer a opção se ele quer pagar por profissional um valor fixo ou não. Então, muitos não fizeram essa opção e chega no Simples, está lá tudo zerado. Então, ele não está pagando ISS em lugar nenhum. Ok? Imposto retido. Ele marca que o imposto foi retido quando o imposto não foi. Então, a gente cruza também com a declaração de serviço. Imposto devido a outro município. Aí ele diz que o imposto foi devido a outro município. Aí, quando ele chega lá, aí pega um município que nem tem administração tributária, que ninguém nem está monitorando nada, e aí ele chega lá, diz que é devido para o outro município, e quando chega no outro município, ele marca a isenção. E aí, tchau, ninguém vai ver mais isso aí, né? Faturamento declarado a menor, que é o alerta que Silas falou, tá? Aí a recomendação, notificação para retificar a declaração, prazo para regularizar, e planejamento das ações fiscais a partir de inconsistências encontradas e não regularizadas. Para isso, a gente entrou nesse consórcio de informática na gestão pública. Esse consórcio, ele é um consórcio que tem dos municípios de Santa Catarina, mas que eles já abriram para vários municípios. A Prefeitura de Recife faz parte, Salvador, Porto Alegre. E nós entramos no consórcio também, né? Então, é bem interessante porque os municípios, que até uma ideia que a gente pode sugerir aqui, os municípios se juntaram para desenvolver soluções tecnológicas e eles dividem, rateiam o valor, o custo, e fica bem barato, como o secretário já falou mesmo. O preço fica muito mais barato que você contratar uma pessoa para desenvolver aquela solução. Tá? Então, ali tem o GSIM, eles desenvolvem vários tipos de sistemas, Gnota, GSIM, aí a gente trabalha com o G-Simples, né? Estamos com um probleminha aí no contrato, porque, como o Gilberto disse, né? O pessoal fica... Está claro, mas tem que apagar acender o lampião, né? Então, exigências de coisas que não teria necessidade, porque a gente faz parte do consórcio. Então, para o contrato, enfim. Aí, a gente faz a gestão do Simples. Aqui são os relatórios que eles geram, né? Depois vocês podem olhar aí os tipos de relatórios que eles geram, ok? Aqui também é bem interessante essa ferramenta para fiscalização, que ele disponibiliza aqui o CPF, o nome dos sócios, os sócios da empresa durante os anos, que aquela pessoa foi sócio, né? Os documentos PGDAS, o DEFIS, das N, das cobranças, das SENDA, que é o do parcelamento, e os enquadramentos de atividades que ele foi declarando. Okay? Também período de opção. Bom, vou correr agora que o povo está... Aí a gente está participando desse alerta 4, e é interessante como, para participar do alerta, você apenas tem que mandar o relatório de notas fiscais de os faturamentos, né? Que o contribuinte emitiu, volume de nota, e cruzando com o que ele declarou. O pessoal da gestão do Simples, do SIGA ali, eles fazem esse cruzamento. Então, a gente está participando. Aí, no caso, os fiscos participantes são a Receita Federal, a Receita Estadual, municípios e capitais, aqui tem 9 capitais participando, e João Pessoa está entre elas, né? E os municípios não capitais, normalmente a maioria desses municípios aqui são de Santa Catarina, porque eles têm esse trabalho bem interessante lá. Tá? Aqui, nesse alerta, a gente trabalhou com os anos de 2014 e 2015. Então, de 341 empresas que a gente detectou com diferença, né? Volume de nota emitida, o faturamento declarado no PGDAS, veja que menos que 50% eles declaravam, e uma diferença aí em faturamento para a gente notificar, para que eles façam... Quer dizer, a gente notificar a Receita mesmo notificou através do DTE. E os contribuintes já estão chegando, procurando a Secretaria para fazer as regularizações. Tá? A Coordenadoria de Julgamento de Processos Fiscais, em primeira instância, julga os processos de restituição, de pagamento, impugnação da exclusão, impugnação do lançamento, em primeira instância. Aí tem também
O Conselho de Recursos Fiscais, que julga os processos de recurso em segunda instância, e também responde consulta tributária específica do ISS, como Silas falou, né? Em relação ao ISS. A unidade de informática possibilita o controle de informações e dados, importação de arquivos, trata os dados, geração de relatórios e desenvolvimento de soluções tecnológicas para adequar os sistemas, os nossos sistemas, está DS, nota fiscal, as demandas do Simples, porque a gente precisa fazer esses controles aí, tá? Então, gente, é isso aí, muito obrigada. Passou muito feio. Lembrando as perguntas que deverão ser formuladas por escrito e entregue às nossas recepcionistas. Vamos a um intervalo de 30 minutos e voltaremos com os debates.